Muito bem, pessoal. Meu nome é Carlos Matias, sou professor de teologia e também professor de língua portuguesa. Sou formado em teologia e pós-graduado em ciências das religiões. E, por que não dizer, também somos estudantes de letra da Universidade Federal de Alagoas. Agradeço a você que se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, você vai estar ajudando esse projeto a crescer, a avançar. Segue o vídeo. Muito bem, pessoal. Olhe, vamos trabalhar a questão da escatologia. Vocês sabem que a escatologia é uma disciplina teológica e ela é muito problemática. Até porque existem várias correntes teológicas dentro desse assunto. A minha proposta com vocês é trabalhar a escatologia dentro da perspectiva pré-tribulacionista. E nós vamos começar justamente pelo arrebatamento da igreja. Primeiro, vamos definir conceito. As pessoas falam muito sobre arrebatamento, mas às vezes não definem o que é arrebatamento. Observem que a palavra arrebatamento vem do latim, que significa raptus, certo? É uma raiz latina, certo? É daí que deu origem à palavra arrebatamento no nosso português. Olha a ideia de raptus, que daqui a pouco a gente vai explicar. Já no grego, no koiné, grego que deu origem ao nosso Novo Testamento, a palavra significa apazor ou arpazor. Dá a ideia de remover ou arrebatar repentinamente. Observem que em arpazo descreve a ação, certo, dos ladrões e das águias. Ambos furtivamente apropriam-se dos seus despojos. Essa palavra arpazo, ela está associada à cultura grega. Os gregos, por incrível que pareça, eles chamavam de arpazo ou arpazor, certo? Quando os ladrões, eles inesperadamente, de maneira iminente, roubava também com violência, certo, as suas vítimas. Então, de maneira furtiva, de maneira inesperada e com muita violência, eles faziam o saque, certo? Eles saqueavam. Eles eram salteadores que faziam isso na brutalidade. E os gregos chamavam isso de arpazo ou arpazor. Os gregos também utilizavam essa palavra observando o voo da águia. Olha que interessante. A águia, quando ela vai pegar a sua presa com as garras, ela pega com violência e arrebata com violência, com rapidez. De maneira inesperada, a águia vem rapidamente e faz esse processo com muita violência, com muita brutalidade. Observando isto, os gregos chamavam isso de arpazo, o voo violento da águia para pegar a sua presa. É assim que vai surgir a palavra arrebatamento, certo? Observem que, como o Novo Testamento foi escrito em grego, é necessário nós entendermos, o próximo slide aqui agora, o conceito de arrebatamento. Nós vimos que é raptus em latim e nós vimos também que é arpazor em grego. Certo? E já explicamos também a questão cultural. Agora, observe nesse slide o conceito agora de arrebatamento. É a retirada sobrenatural, brusca, repentina, inesperada da igreja deste mundo para se unir para sempre ao Senhor Jesus Cristo. Isso é o conceito básico de arrebatamento. E consiste, na nossa transformação, certo? Na imagem daquele que foi transformado antes de nós. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 2, diz que nós um dia seremos semelhante a ele
e veremos como ele é. Como é agora que vai se dar o arrebatamento? Observem que na referência de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, será no piscar de olhos. Apóstolo Paulo foi quem escreveu. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, em outra versão vai lhe dizer, no piscar de olhos. Então, vimos o conceito de arrebatamento e como se dará este arrebatamento. Observem agora um ponto culminante, imprescindível da doutrina do arrebatamento da igreja. É a vinda de Jesus. É um evento em duas fases distintas. Quando se fala de vinda do Senhor Jesus, é necessário você fazer uma reflexão à luz de alguns textos bíblicos. E dentro dessa reflexão você vai entender que nem todos os textos bíblicos que falam, que fazem a abordagem da vinda do Senhor, nem sempre está se referindo ao arrebatamento da igreja, não. Às vezes está se referindo à vinda, à manifestação visível dele com os seus santos. Isto no final da grande tribulação. Por exemplo, a vinda de Jesus, observa o slide aí. A vinda de Jesus é um evento em duas fases distintas. Na primeira, ele virá para os seus. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus não disse? Não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas ele disse, ó, eu vou e voltarei e levarei vós para mim mesmo. Então ele está falando de que desse texto aí? Do arrebatamento. Já na segunda fase da segunda vinda, ele virá com os seus santos. Zacarias capítulo 14, verso 5, a parte B. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13 e Judas, verso 14. Observem que na primeira fase virá secretamente para a igreja. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Já na segunda, todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Como é que você consegue refletir em cima disso? É que primeiro Jesus virá para arrebatar a igreja, de maneira secreta, virá para os seus. Mas no final da grande tribulação, que é um assunto que nós vamos abordar nessa série de escatologia, Jesus virá no final, 7 anos depois, e virá com os seus santos. Então, a segunda vinda de Cristo, vocês analisem bem, façam uma reflexão. Primeiro ele virá, na primeira fase, para a igreja. Segunda fase, virá com a igreja e com seus anjos. Duas fases distintas. É uma vinda, é a segunda vinda de Cristo, mas dividida em duas fases. Primeira fase é arrebatar a igreja. Segunda fase, virá com a igreja. Analisa em Colossenses capítulo 3, verso 4, que um só versículo diz que Cristo vai se manifestar. E no mesmo versículo, na parte B, vai dizer que nós vamos se manifestar com Ele. É um versículo que lhe dá margem para você entender que Cristo primeiro vem arrebatar a igreja e vai chegar o momento que nós virá se manifestar também com Ele. Certo? Agora vamos fechar esse slide com definições de conceitos. Aprendam a definir conceitos. O que é arrebatamento em grego? O slide está lhe dizendo aí, ó, é harpazo. Será na primeira fase. Harpazo é uma alusão ao arrebatamento da igreja. Lembre-se que o harpazo, ela está atrelada à cultura grega, quando os ladrões roubavam suas vítimas violentamente. Certo? Quando também as águias, elas tomavam conta das suas vítimas, dominavam ela e arrebatavam, certo? A sua presa com violência. Da mesma forma, essa palavra vai entrar no nosso Novo Testamento por causa do grego koiné, que deu origem ao nosso Novo Testamento. E é essa palavra que Paulo vai usar. Observem também que na vinda de Cristo, falamos do harpazo, que é a primeira fase.
Agora está aí a palavra parousia, finalzinho do slide, ou então parousia, que em grego significa presença ou vinda. E essa presença ou vinda é de forma visível, de forma patente, conforme Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Então, definam conceitos. Observem o próximo slide. Já prestaram atenção que no arrebatamento da igreja tem 5 estágios? Analisaram direitinho? Observem aí e associem esses 5 estágios que está nesse slide com o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Associem. Associem que tem algumas palavras em vermelho, algumas frases no versículo em vermelho, que está atrelada do 1 ao 5 desses estágios do arrebatamento. Observe o primeiro estágio do arrebatamento lá. O próprio Senhor descerá do céu. Agora, olha o versículo lá embaixo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. É o primeiro estágio do arrebatamento. Segundo estágio do arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí o texto vai lhe dizer, ó. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro estágio do arrebatamento. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, olha lá a referência bíblica. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quarto estágio do arrebatamento. Encontraremos com o Senhor nos ares. Aí o versículo lhe diz, a encontrar o Senhor nos ares. E o quinto estágio do arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre é a ideia de eternamente. Certo? Então o versículo lhe diz, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o 17. Então vocês encontram nesses 2 versículos 5 estágios do arrebatamento. É importante você que é pregador, você que é pastor, você que ministra, que é missionária, que é pastora, você que faz uso das pregações do Evangelho. Olha como funciona bem uma simples exegese de texto, sem precisar consultar o texto grego ainda, certo? À luz do nosso português. 5 estágio do arrebatamento, certo? Em 2 versículos, 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e o 17. Agora observem o próximo slide. Já imaginaram o caminho do arrebatamento? Montei esse gráfico aqui. Jesus não está no trono? Olha lá em cima, Jesus está no trono. Quando for dada a ordem para arrebatar a igreja, o que é que Jesus vai fazer? Primeiro, não vai ter que ressuscitar os mortos? Os mortos que morreram, os que morreram em Cristo, não estão no paraíso? Se eles estão no paraíso, o que é que você subentende? Subentende-se que Jesus passará no paraíso. A ordem vai se estendendo até o paraíso. A alma e espírito que estão no paraíso vão se unir ao corpo da ressurreição. Certo? Então, olha, aí quando eles ressuscitarem, vão encontrar o Senhor nos ares. Agora preste bem atenção. Ó. Terceiro céu, certo? De cima para baixo, em ordem decrescente. O terceiro céu, no grego é mesorâneo. É o céu paraíso. No grego é mesorâneo. Segundo céu, certo? É o grego esporâneos. E o primeiro céu, que é o céu atmosférico, Uranus, certo? Isso eu estou na ordem decrescente, do terceiro céu, segundo céu e primeiro céu. Então, no primeiro céu, que do grego é Uranus, é o céu atmosférico, então Jesus, aqui na terra, ressuscita os mortos e vai ocorrer nesse arrebatamento para encontrar o Senhor nos ares, a transformação dos vivos em Cristo. Certo? Observe esse gráfico direitinho. E isso funciona muito bem para uma maior ampliação do seu conhecimento. Agora, observem também agora o outro slide. A iminência. Você costumeiramente não diz que Jesus vai voltar a qualquer momento? Se ele sempre não afirma isso? Isso é uma doutrina, é a doutrina da iminência.
Cristo vai voltar a qualquer momento. Como é que você define isso? A doutrina da iminência de Cristo. O termo iminência, observe o slide. O termo iminência, ou iminente, em seu emprego relacionado ao arrebatamento da igreja, significa que Cristo pode voltar a qualquer instante. A qualquer instante. Não foi isso que ele disse? Em Mateus capítulo 24, verso 36 ao 39. Ninguém sabe o dia nem a hora que haverá de vir a volta do Senhor. Jesus virá como um ladrão inesperadamente. Mateus capítulo 24, verso 42 ao 44. Agora observe no texto o elemento de comparação. Ele virá como um ladrão. O ladrão, ele não age de maneira inesperada, de maneira iminente. Da mesma maneira, Cristo virá arrebatar a igreja de maneira inesperada. Último item lá da doutrina da iminência, ó, desse slide. Os crentes da igreja primitiva, incluindo o apóstolo Paulo, criam que Cristo poderia vir durante o período das suas vidas. Ou seja, é simples de você entender isso. Paulo usa constantemente o pronome nós. Nós, acreditando que ele ainda com vida, ele acreditava que Cristo viria arrebatar a sua igreja. É por isso que ele usa constantemente o pronome nós e outras linguagens a mais, para nos dar a entender que o arrebatamento é a qualquer momento. Não há que se preocupar quando alguém vê, por exemplo, aí coronavírus e tantas outras pandemias que já passaram. Isso são apenas sinais da vinda de Cristo. Uma coisa é certa, que Jesus virá a qualquer momento. Isso é a doutrina da iminência. Observem agora o próximo slide. A igreja não passará pela grande tribulação. É necessário você agora argumentar. Os pós-tribulacionistas creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós que somos pré-tribulacionistas cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Quais são os nossos argumentos? Basicamente, eu coloquei aí argumentos tipológicos. Enoque, olha aí, Enoque transladado antes do dilúvio. Transladado, arrebatado antes do dilúvio. Isso é uma tipologia apontando para o arrebatamento da igreja. Que a igreja será arrebatada antes do juízo de Deus sobre o mundo inteiro, que será na grande tribulação. A igreja será tirada antes. Enoque, transladado antes do dilúvio, que afetou o mundo inteiro, tipifica o arrebatamento da igreja. Ló, olha o outro exemplo aí, Ló, salvo antes da catástrofe de Sodoma e Gomorra. Lucas, lá no capítulo 17, verso 29 ao 30, nos deixa bem claro, nos deixa bem nítido. Ló foi tirado, salvo, preservado antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Tipifica a igreja que será tirada antes da punição que Deus vai fazer na grande tribulação sobre os moradores da terra. Último item dessa tipologia: Elias arrebatado antes do reino do norte ser invadido. 2 Reis, capítulo 2, verso 12, ele foi, subiu ao céu, Deus tomou para si Elias, antes da invasão do reino do norte. São aspectos tipológicos que apontam para o arrebatamento da igreja. Mas não é só isso não. Por que é que nós cremos que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação? Observe o próximo slide. Observem a expressão ira vindoura em Mateus 3,7. João Batista disse: fariseus, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
Olha a expressão ira vindoura. Paulo utiliza a mesma ideia. A justificação pelo sangue nos livra da ira. Romanos capítulo 5, verso 9. Logo, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não é assim? Mas não é só isso. Observe o terceiro ponto aí desse slide. Paulo usa a expressão ira vindoura, a qual a igreja não a enfrentará. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Observe sempre a expressão era vindoura. Ira vindoura, não é? Ira vindoura. Olha o penúltimo item desse slide. Jesus afirmou que a igreja não passará pela tribulação, que será universal. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para tentar os moradores da terra. E por que não dizer o último item desse slide? No período da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 6 ao 18, não há menção da igreja nesse período. É necessário você perceber isso. Apocalipse 6, capítulo 6 até o capítulo 18, que é o período da grande tribulação. Não há menção da igreja. É necessário a gente interpretar isso, pessoal, certo? Não há menção. O último slide é a referências bibliográficas. Observem aí as referências bibliográficas que eu usei e que eu estou usando para montar essa série de estudos concernente à escatologia. Deus vos abençoe. Pessoal, só um instante. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda este canal a crescer, porque novos vídeos irão surgir sobre escatologia e sobre aparentes contradições da Bíblia, enfim, assuntos bíblicos que merecem a nossa atenção para uma compreensão melhor da Bíblia. Deus em Cristo te abençoe.